Olá e boas-vindas a mais um encontro aqui no Psi em Áudio. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num tema que, confesso, muda a forma como a gente enxerga o mundo. Muda literalmente, né? Literalmente. Porque assim, quando a gente estuda a anatomia da visão lá nos primeiros semestres, seja da biologia, medicina ou mesmo da psicologia, parece tudo uma matemática perfeita. Parece uma engenharia pura, incontestável. Exato. A luz reflete no objeto, viaja pelo espaço, bate na retina e pronto. Os fotorreceptores fazem o trabalho deles. Os cones e bastonetes traduzem os comprimentos de onda, o cérebro decodifica e a gente acha que é só um processo mecanicista. E é super reconfortante pensar na visão de uma forma tão limpa e binária, sabe? A ciência mais tradicional adora isolar variáveis, medir frequências em nanômetros num ambiente totalmente estéril. Só que a coisa complica muito, né? Complicadíssima. Porque no momento em que a gente sai dessa física óptica e entra no território da cognição social, da cultura e da psicologia da percepção, essa precisão matemática simplesmente desmorona. Nossa, cai por terra. A biologia do olho pode até ser um aparelho óptico perfeito, mas a mente que está interpretando esses sinais, essa mente está lendo um manuscrito cheio de rasuras, construído por milênios de história humana. Perfeito. Os fótons que atingem a retina são só o começo. O que a mente humana enxerga, de fato, é o significado. E é por isso que o nosso objetivo de hoje, a missão dessa nossa análise aprofundada, é explorar de forma bem didática uma obra essencial. Um livro que é um divisor de águas para quem estuda o comportamento humano. Que é o livro A Psicologia das Cores, da pesquisadora alemã Eva Heller. Isso mesmo. E o foco aqui, só para deixar claro para quem está ouvindo, passa bem longe da física newtoniana, tá? A gente vai dissecar o impacto psicológico, visceral e cognitivo das cores nas nossas emoções. E é muito importante a gente estabelecer a base metodológica desse livro, porque não estamos falando de intuição artística ou de misticismo cromático, sabe? Não é achismo. Com certeza não. Mas antes da gente entrar nesses dados estatísticos que são incríveis, eu tenho um aviso muito legal. Para quem acompanha o canal Psi em Áudio, agora nós temos um clube exclusivo, o Clube Psi. Isso é fantástico para o pessoal que quer ir além, né? Sim, demais. O Clube Psi oferece cursos de aprofundamento na área de psicologia e esses vídeos exclusivos vão ser apenas para os membros. Então, quem quiser participar, é só clicar no botão Seja Membro aqui no canal. Vale muito a pena. Vale sim, você vai ter acesso a um alto valor de conteúdos por um preço muito, muito baixo mesmo. É uma baita oportunidade para agregar na formação. Com certeza. E agregando a isso, voltando para a pesquisa da Eva Heller, o trabalho dela tem um rigor estatístico impressionante. Ela fez um levantamento muito minucioso com 2.000 pessoas. Caramba, 2.000 pessoas? Sim, e o desenho dessa amostra é o que deixa tudo mais rico. Ela pegou pessoas de 14 a 97 anos, de dezenas de profissões diferentes na Alemanha. O método era pedir para essas pessoas associarem 160 sentimentos a cores específicas. E tem um detalhe metodológico aí que eu acho que quebra aquele paradigma clássico, né? Ela não limitou o pessoal daquele círculo cromático tradicional. Exato, ela não ficou só no arco-íris, ela trabalhou com 13 cores psicológicas fundamentais. E isso inclui tons que a física às vezes até diz que é a ausência de luz, tipo o preto, o branco, o cinza, além do rosa, do marrom, prata, ouro. Porque na física, o preto pode até ser a ausência de emissão de luz. Mas na nossa psicologia, na cabeça humana, o preto é uma cor totalmente autônoma. Ele é muito ativo e insubstituível. Ele tem um peso emocional gigante. Gigante. E quando ela cruzou todos esses dados estatísticos, surgiu aquele grande momento de virada. A conclusão de que a percepção das cores não é um fenômeno inato. Ninguém nasce programado para achar que azul é triste ou que vermelho é agressivo, né? Exatamente. Nós vemos o que fomos ensinados a ver pela sociedade. As respostas emocionais estão nas nossas vivências comuns, na linguagem e em toda a carga histórica que a gente depositou nos pigmentos. E entender isso é fundamental para futuras psicólogas, psicólogos ou qualquer estudante da área que queira compreender a cognição. E o primeiro obstáculo, acho, é tirar da cabeça a ideia de que o cérebro processa uma cor no vácuo. Sim. Esse é o conceito dos acordes cromáticos, que para mim é o coração do livro.
É um termo que ela pegou emprestado da teoria musical e a analogia é perfeita. Tipo uma nota de violão, né? Isso. Na música, se você toca uma nota isolada, ela tem um som específico. Mas se você toca junto com outras notas, formam um acorde. E a sensação que aquilo transmite é totalmente nova, muitas vezes imprevisível. E com as cores acontece a mesma coisa. O efeito de uma cor depende inteiramente de quais outras cores estão do lado dela. Nenhuma cor trabalha sozinha no nosso cérebro. Tem um exemplo prático que eu acho maravilhoso para ilustrar como isso bagunça a nossa expectativa, que é a nossa relação com a comida. Tipo, o cérebro evoluiu para associar cor com sobrevivência, certo? Com certeza. Cor é informação de segurança. Então imagina um prato de espaguete. Se ele está coberto com um molho de tomate vermelho bem vibrante, a resposta do corpo é imediata. A boca saliva, dá fome, o vermelho ele sinaliza algo maduro, calórico, bom para comer. É o sinal de nutrição. Mas imagina exatamente a mesma cena, o mesmo cheiro, só que a massa servida debaixo do molho foi tingida de um azul brilhante. Nosso sistema nervoso puxa um freio de mão violento. Total. A repulsa é instantânea. E isso é evolutivo, né? Nossos ancestrais aprenderam que comida orgânica azul na natureza costuma ser mofo, toxina, alguma coisa estragada. Exato. O vermelho do molho, que era super apetitoso, quando entra nesse acorde cromático com o azul artificial da massa, perde todo o apelo. O cérebro não lê mais comida, ele grita perigo ou veneno. E o mais fascinante é que o acorde cromático não altera só coisas fisiológicas como a fome. Ele altera o significado moral dos sentimentos. O mesmo vermelho pode ir do sublime ao destrutivo, só mudando o parceiro dele no acorde. O exemplo do amor e do ódio no livro é perfeito para isso. É o exemplo definitivo. Porque se você isola o vermelho puro, os dados dela mostram que é a cor da paixão, da vitalidade, do sangue pulsando. Aquela energia extrema, né? Isso. Aí quando o cérebro processa esse vermelho passional junto com o rosa, que traz toda aquela carga cultural da delicadeza e da suavidade, a mente cria o acorde do amor. É um afeto super positivo, acolhedor. Mas se você pegar esse mesmo vermelho passional e parear com o preto, a coisa muda de figura. Historicamente, o preto representa o desconhecido, a sujeira, a morte, a noite. O preto age como uma negação. Ele suga a positividade. Exatamente. Quando o vermelho junta com o preto, a vitalidade do sangue se funde com a escuridão. O acorde resultante vira ódio, agressividade, brutalidade. É uma regra sociológica quase assustadora. O preto tem esse poder de inverter o significado positivo de quase qualquer cor que está com ele. O vermelho do afeto vira o vermelho da violência. E isso nos leva a uma questão muito boa. Se as cores trabalham juntas para criar acordes, como é que o cérebro lida com o contraste? Como as cores brigam na nossa mente? Essa parte é incrível, porque separa de vez a teoria da arte da psicologia, Ana. Separa totalmente. Lá nas aulas de arte, a gente aprende sobre cores complementares, que são aquelas diametralmente opostas no círculo cromático. A cor complementar técnica do vermelho é o verde. Que se você misturar na tinta vira um cinza ou um marrom meio feio. Isso. Mas a cognição humana não é uma paleta de tintas. O cérebro não mistura a luz para criar cinza. Ele cria atritos de significado. A tal das cores psicológicas opostas. Perfeito. No nosso inconsciente coletivo, a cor que bate de frente com o vermelho, que cria o contraste absoluto, não é o verde, é o azul. E a justificativa que a pesquisa traz para isso é muito profunda. O vermelho é estatisticamente a cor da matéria, do calor, do barulho, da atividade. É a cor do fogo que a gente sente queimar. É do mundo palpável, do comportamento extrovertido. E em oposição simétrica a tudo isso, vem o azul. O azul é o espírito, é o intangível, o frio, o silêncio, a passividade. O azul é o céu, o oceano, coisas que a gente vê lá longe, mas não consegue segurar com as mãos, né? O vermelho é o corpo, o azul é a mente. Exatamente. Tem um paralelo que eu sempre lembro da cultura pop que exemplifica essa materialidade do vermelho. Sabe o videoclipe da Madonna, Material Girl? Ah, clássico absoluto. Pois é, quando ela encarna a garota materialista, imersa em diamantes, no dinheiro, no mundo tangível, ela tá usando um vestido de um vermelho luminoso absurdo.
A mente ia rejeitar completamente se ela cantasse que uma garota materialista usando um vestido azul bebê esvoaçante. Com certeza. O azul é etéreo, não combina com ambição material e diamante. Agora, o que me pega mesmo nessa questão material do vermelho é como ele altera o espaço físico. O peso psicológico dessa cor muda a forma como a gente enxerga a distância, né? Drasticamente. É um fenômeno óptico e psicológico junto. O nosso olho acomoda frequências de luz de jeitos diferentes. As frequências mais longas, tipo vermelho, exigem que a lente do olho faça um ajuste que projeta a imagem um pouquinho mais para frente na retina. Então a cor meio que pula no nosso olho. Ela literalmente salta na nossa direção. É uma cor super invasiva. Se você tem uma multidão na mesma distância, as pessoas de vermelho vão parecer estar muito mais perto do que quem está vestindo azul ou verde. O vermelho avança, o azul recua. E de novo a evolução ditando a regra. O cérebro foca no vermelho porque na natureza ele é a urgência. É o sangue, o bicho venenoso ou a fruta madura. E o azul é o horizonte, sinal de que está tudo tranquilo. É a segurança da distância. Mas sabe o que é louco? Se a nossa biologia tem essas reações tão programadas, a capacidade que a sociedade tem de hackear esses significados ao longo da história é o maior espetáculo da psicologia social. Nossa, é aí que a coisa fica divertida de analisar. E eu acho que a gente tem que começar pela cor que fica no meio do fogo cruzado, que é o verde. Ah, o verde tem um papel histórico fascinante. Mas espera, antes da gente mergulhar na história do verde, deixa eu só fazer um lembrete rápido para quem está acompanhando e gostando dessa nossa conversa. Não esquece de curtir o conteúdo aqui no canal e, super importante, de compartilhar nos seus grupos de faculdade e de psicologia. Isso ajuda muito a levar o conteúdo para mais gente na jornada acadêmica. Exatamente. E se a intenção for se aprofundar de verdade nesses conceitos, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, porque deixamos sugestões de bibliografias muito ricas por lá. E claro, fica de novo o convite para conhecerem nossos cursos lá no Clube Psi. Fica a dica de ouro, pessoal. Bom, voltando para o verde, você dizia que ele ocupa um espaço bem peculiar, né? Sim, porque ele fica bem no meio do caminho, entre aquela atividade fervilhante do vermelho e a passividade gélida do azul. Essa posição intermediária dá ao verde um ar tranquilizante, traz a ideia de segurança, natureza, saúde e, historicamente, da burguesia. E aqui a Heller resgata as ideias do Goethe, aquele escritor e pensador famoso. A teoria das cores dele revela muito mais sobre o preconceito de classe da época do que sobre a física da luz. Totalmente. O Goethe dizia com a maior convicção que o verde e o azul não combinavam de jeito nenhum. E não tinha nenhuma base ótica para isso, né? Nenhuma. Na cabeça dele e na estrutura social da época, as cores marcavam quem você era. O azul escuro, as cores mais puras, eram coisas da nobreza e da elite intelectual. Já o verde era o emblema da classe burguesa, dos comerciantes que estavam começando a ganhar dinheiro. Então, para a aristocracia, misturar o verde do comerciante com o azul do nobre era uma ofensa visual, uma afronta à ordem social. Exato. Quando a gente escuta hoje aquelas regras de moda antigas dizendo que não pode misturar cor X com cor Y, muitas vezes a gente está só repetindo ecos invisíveis de preconceito de classe disfarçados de bom gosto. A estética quase sempre é política disfarçada de harmonia. É impressionante. Mas se o verde mostra essa divisão de classes, a história do rosa é um nocaute definitivo em quem acha que preferência de cor é instinto biológico. O rosa é o estudo de caso perfeito sobre o poder do marketing e da cultura. Porque existe esse senso comum fortíssimo, né? De que mulheres preferem rosa e homens preferem azul por causa de genética, hormônio, sei lá o quê. O que a pesquisa da Heller destrói completamente. Ela prova com documentos que até um passado muito recente, o rosa era visto de forma super estrita como uma cor masculina. Uma cor de menino. Isso, porque a lógica da época era super simples, na verdade. O vermelho era o símbolo máximo da masculinidade bruta, o sangue derramado, o deus da guerra, a força.
O rosa, sendo tecnicamente um vermelho diluído com branco, era chamado de o pequeno vermelho. Faz muito sentido, era a cor dos meninos, dos pequenos guerreiros que ainda estavam crescendo. Exatamente. E o azul, por outro lado, estava ligado ao divino. Na tradição ocidental, é a cor do manto da Virgem Maria, simbolizava a pureza, a passividade celestial. Então era a cor moralmente correta para vestir as meninas. E o que virou essa chave para o cenário de hoje, onde o rosa é quase um monopólio feminino e o azul virou o símbolo do menino forte, não teve nada a ver com biologia. Nada, foi puramente o marketing de massa. A indústria têxtil mudou depois da Revolução Industrial, os uniformes navais e militares adotaram o azul marinho, o que masculinizou o azul de vez no século XX, e aí o rosa ficou livre e foi abraçado pela moda feminina. É a prova de que preferência de cor é um software que a cultura instala na gente, não é um hardware de fábrica. Perfeito. Isso tudo leva a gente para a parte mais crítica dessa teoria toda, que é a aplicação na prática clínica da psicologia. Todo estudante profissional precisa dessa base para não cair em armadilhas de testes psicométricos questionáveis. Ah, sim. Quando a gente bota o peso da teoria dos acordes cromáticos em cima de testes de personalidade baseados em cor, as falhas ficam gritantes. A análise que ela faz do famoso teste das cores de Lusher, que foi criado em 48, é um banho de água fria. O teste era super popular, a ideia parece inofensiva. Você dá 8 cartelas de cores para a pessoa e pede para ela ordenar da que ela mais gosta para a que a menos gosta. E aí o teste promete revelar seus conflitos inconscientes, traumas reprimidos e traços de personalidade. Mas aí, fazendo um pouco o advogado do diabo e pensando na galera da clínica que está escutando a gente. A psicologia usa testes projetivos e expressivos o tempo todo. Se um paciente só desenha com preto e cinza opaco, ignorando as cores vivas, isso dá uma pista clínica real de um estado depressivo, não dá? O uso da cor não tem um valor diagnóstico? É uma objeção excelente. A expressão emocional pela cor tem muito valor, sim. Mas a questão é que na clínica séria, você avalia isso dentro da história de vida do paciente. O erro fatal do teste de Lusher, que a Heller desconstrói, é tentar fazer uma interpretação fixa e descontextualizada. Aquela coisa de olhar cor por cor. Exato. O teste dizia que preferir azul significava busca por paz interior. Não importava se você era um executivo estressado hoje ou um fazendeiro no século XVIII. A resposta era engessada. O que ignora totalmente os acordes cromáticos e o contexto social. A pessoa está reagindo a um papel colorido num laboratório, que é uma situação completamente artificial. E a Heller usa os próprios dados do teste para provar essa fragilidade. Nas décadas de 40 e 50, estatísticas do Lusher mostravam que mulheres grávidas colocavam a cor violeta no topo das preferências, o que os defensores do teste disseram. Que era um instinto biológico, uma alteração hormonal misteriosa causada pela gravidez. O que soa quase como um misticismo, né? E a realidade que a Heller aponta é que era puramente cálculo de sobrevivência social. A gente está falando de uma época em que não existia ultrassom para saber o sexo do bebê, a pressão da família e da sociedade em cima da mãe era gigantesca, total. Se a mulher falasse que gostava mais de azul, todo mundo ia dizer, ela quer um menino. Se escolhesse rosa ou vermelho, iam dizer que ela queria uma menina. E as mães só queriam não frustrar ninguém. Precisavam de uma rota de fuga. E o violeta é literalmente a mistura do azul e do vermelho. Era um escudo social. A mulher escolhia o violeta conscientemente, de forma racional, para ficar neutra e não assumir um compromisso com o gênero da criança. E o teste interpretava isso como um grito de um inconsciente alterado. Mostra como tratar a cor como um estímulo puro, ignorando a sociedade, é um erro crasso. Outro ponto pesado de ignorar o contexto é como a política sequestra as cores. E aqui, só para deixar claro, a gente está abordando de forma estritamente acadêmica, sem tomar partido nenhum. O vermelho, no século XX, consolidou-se como a cor do socialismo, do movimento trabalhista. Sim, o sangue da classe trabalhadora. E o preto, na outra ponta, foi amplamente apropriado por regimes fascistas e movimentos opressores. Se você pede para um adulto politizado hoje em dia ordenar vermelho e preto num teste, ele não está olhando para pigmentos. Ele está julgando a história da humanidade, né? As crenças morais e políticas dele estão gritando ali. Exato.
A escolha não tem nada a ver com uma personalidade latente ou reprimida, tem a ver com os valores dele. Tentar extrair um diagnóstico absoluto ignorando a bagagem sociológica é um erro metodológico bizarro. É tentar ler a mente humana pela metade. O que nos leva ao grande resumo de toda essa nossa jornada de hoje. Para os estudantes e profissionais de psicologia que estão com a gente, a lição principal não tem como escapar. A percepção desafia a biologia pura. Com certeza, não é só um fenômeno fisiológico e passa longe de ser um gosto pessoal aleatório. O que a gente vê é uma arquitetura complexa baseada em pilares psicológicos e culturais. Nenhuma cor age sozinha. Os acordes cromáticos estão aí para provar que o contexto é o verdadeiro maestro da nossa percepção. Ele pode pegar o afeto de um vermelho e transformar num sentimento de agressividade brutal só colocando preto do lado. A história nos prova que verdades inquestionáveis mudam com a cultura. O rosa, que hoje vendem como essência feminina, já foi a cor dos guerreiros. O verde da natureza já foi ferramenta de segregação de classe na boca do Goethe. E, talvez o mais importante, a urgência de a gente ter uma postura muito crítica diante de testes psicológicos, ferramentas que tentam mapear a psique, reduzindo a pessoa a escolhas de pedaços de papel coloridos num vácuo social. Essas ferramentas vão falhar. Nós somos seres biopsicossociais. E a nossa reação à cor é sobrevivência instintiva misturada com as regras invisíveis da sociedade. O que a Eva Heller faz, no fundo, é ensinar a gente a ler as entrelinhas das nossas próprias retinas. Que frase fantástica! E diante disso tudo, qual é a grande provocação que você deixa para quem acompanhou esse mergulho profundo com a gente? Olha, o que tem que ficar martelando na cabeça de quem está escutando é o poder desse piloto automático do cérebro. A gente viu como a mente julga o espaço, o perigo e o afeto quase na mesma fração de segundo que o olho bate na cor. É muito rápido. Se um acorde de vermelho e preto deflagra agressividade, moldado por séculos de história, e a gente sente isso antes mesmo de conseguir formar uma palavra, qual é o tamanho real do nosso livre-arbítrio visual? Quantas das nossas decisões, seja na clínica, nas compras ou nas relações, estão sendo comandadas por uma linguagem visual que a gente nem percebe que está lendo? Nossa, é a constatação de que o diagnóstico do que a gente enxerga nunca vai ser totalmente limpo, né? Aprender a identificar como a cultura manchou essa nossa lente é o que separa um crescimento decorado da verdadeira compreensão da mente humana. Exatamente isso. E nós vamos continuar desbravando esses mistérios do comportamento, da ciência e da psique nos nossos próximos áudios. Fica o convite para você seguir o canal Psi em Áudio para não perder nenhuma das nossas análises aprofundadas. Que essas águas turvas continuem nos desafiando, né? Com certeza. Um abraço para quem ouviu até aqui e até a nossa próxima investigação.